A parábola que vamos meditar é usualmente chamada de parábola do filho pródigo, mas também, talvez melhor, se chamasse parábola do pai bondoso, ou talvez a parábola dos dois filhos. O contexto é muito importante. Jesus contou esta parábola porque ele estava sendo severamente criticado pelos escribas e fariseus, porque ele andava com pessoas de má fama e ainda por cima comia com eles. É preciso considerar que para o homem antigo, comer não é encher a barriga, é um ritual religioso, com o agravante de que naquele tempo não tinha pratos, as comidas eram servidas em travessas grandes, onde todo mundo enfiava a mão para tirar o seu bocado, e de maneira que isso dava margem para contaminação, não contaminação de higiene, de saúde, porque eles nem sabiam sobre a existência de germes naquela época, mas a pior das contaminações, a contaminação espiritual, a noção do puro impuro, que era muito cara para um judeu antigo. O ponto de partida é o pedido do filho mais novo para que o pai lhe dê a sua herança. A herança é algo negativo associado sempre à morte. E aqui também temos um agravante, porque ele pede a herança quando o pai está ainda vivo, o que significa que ele acaba de matar psicologicamente o seu pai. Seu pai não significa nada para ele. Depois o texto diz que ele se retira para uma nação estrangeira. Quer dizer que ele abandona a terra santa, a terra abençoada, e vai para o mundo pagão, onde reina o pecado, a idolatria. Mas as coisas se dão muito mal. Em pouco tempo ele perde todo o dinheiro, e ele tem que enfrentar uma situação de fome, e se vê no fundo do poço, onde o evangelista Lucas, para nos mostrar a gravidade da situação de degradação humana que ele chegou, vai falar que ele vai servir um fazendeiro cuidando de porcos para ver se consegue comer ao menos a lavagem do porco. Quer dizer, veja bem, o porco é um animal impuro para o judeu, mas mesmo assim a carne de porco é gostosa, um torresminho, mas ele vai querer comer a lavagem do porco. Então ele está mais uma situação muito desgraçada. Ele cai em si e pondera que na casa do pai dele tem pão e abundância, e ele resolve voltar. Ensaia um discurso de arrependimento fajuto. Eu digo fajuto porque, veja só, ele não está de fato arrependido do pecado que ele cometeu contra o seu pai. Ele está sentindo o quê? Ele é um cara interesseiro. Ele está sentindo a dor da fome, a morte se aproximando. Mas a atitude do seu pai é o oposto da dele. Quando ele então está ainda voltando e o pai está olhando ao longe e vê ele voltando, o pai fica comovido com tremenda alegria. Olha, veja só, ele tinha fugido do pai, mas o pai não tinha o abandonado. Aí mostra que o amor de Deus por nós é infinito, porque o Pai nessa parábola representa o Deus eterno, o nosso Pai Todo-Poderoso. Então o amor de Deus para conosco é impessoal, infinito, incondicional, e é diferente do filho. Porque, veja bem, mal ele chega, aquele discurso fajuto que ele quer lá, dizendo que para ver se comove o pai nem deixa ele terminar o discurso e manda que se coloque uma roupa nova. Aqui é importante notarmos que a roupa significa que ele vai ser reabilitado na sua dignidade. Veja bem, quando lá no livro do Gênesis, o faraó mandou que soltasse José do calabouço, ele manda colocar uma túnica em José. Depois ele manda também que se coloque um anel no dedo, que para nós anel é apenas um enfeite, mas naquela época o anel era o selo de uma espécie de assinatura das pessoas ricas que eles colocavam sobre as cartas, sobre os documentos. Então o pai o coloca novamente como administrador
dos bens da casa. Depois o pai manda colocar também uma sandália. A sandália preciso considerar que naquela época somente as pessoas livres calçavam sandália. Os demais, os escravos, andavam descalços. Então aqui significa que ele se tornou novamente uma pessoa livre, um filho. Agora vem a parte que mais nos interessa, porque vai aparecer em cena o filho mais velho, que é um sujeito ciumento. Quando ele descobre que o pai está fazendo uma festa para o seu irmão que retornou, ele se recusa a entrar na casa e depois ele fala para o seu pai que eu sempre estive aqui servindo você e te obedecendo. Então a imagem do homem religioso, essa imagem é uma crítica severa a todos nós que temos uma religião ainda infantil, que concebe a Deus como aquele que pune, como aquele que castiga, e que ainda não tem misericórdia no coração. Lembro que no evangelho do domingo passado nós falamos do termo metanoia. Essa parábola está na mesma temática. E ele, através dessa caricatura que ele faz religiosa do filho mais velho, ele quer nos mostrar também que é preciso que nós abandonemos, mudemos de mentalidade e passemos a acreditar num Deus que é Pai, um Deus que é misericordioso, não um Deus que é um carrasco punidor, que castiga. O Evangelho termina com um suspense, porque ele não diz que o filho mais velho entrou dentro da casa do pai. Lembre que o evangelista Lucas gosta de trabalhar muito com o espaço, com a geografia, e esse entrar na casa significa a mudança de mentalidade, a metanoia. E assim terminamos esta parábola. Não é à toa que os exegetas chamam o evangelho de Lucas de o evangelho da misericórdia, porque é o tema muito bem trabalhado por São Lucas. E não é à toa também que o capítulo 15 é o coração do evangelho de São Lucas, quando apresenta as 3 parábolas das coisas perdidas, a ovelha, a moeda e o filho perdido. E também a principal parábola é a que nós refletimos hoje, onde mostra que Deus tem uma misericórdia infinita por nós e que Ele nos ama incondicionalmente. Amém.